Where are you? We got some work to do now. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We need some help from you now. Café? Se você pudesse voltar no tempo e perguntar pro meu eu de 6 anos de idade o porquê de eu gostar tanto de Scooby-Doo, eu provavelmente responderia algo do tipo: Não há métodos humanos científicos suficientemente robustos e validados para conceber um dispositivo capaz de manipular o contínuo espaço-tempo a ponto de possibilitar esta interação entre dois indivíduos de linhas temporais diferentes. Tal compreensão permanece intangível e inacessível à limitação do intelecto humano. Eu não faço a menor ideia do que foi isso. Enfim, o Israel de 6 a 8 anos de idade era fascinado por mistérios sem solução e assuntos relacionados a isso. E se eu seguisse nesse caminho, eu provavelmente teria feito alguma faculdade relacionada a esse gênero e morreria de fome, porque não dá pra seguir os seus sonhos e ganhar bem, né? Por ser uma pessoa fascinada em mistérios, eu naturalmente conheci alguns desenhos que abordam essas questões, como Coragem, o Cão Covarde, A Vida e Aventuras de Juniper Lee e, por fim, Scooby-Doo. Eu também gostava bastante de Power Rangers, mas eu acho que isso tá mais relacionado à minha bissexualidade do que ao meu fascínio por coisas esquisitas. Se bem que dá pra descrever bissexualidade como um fascínio por coisas esquisitas. Eu lembro que eu assistia pontualmente todos os dias, quando possível, os desenhos do Scooby-Doo, que eram muitos, inclusive. Eu gostava de todos eles, principalmente aquele que não tinha muito filtro. Bem, a trilha nos levou à cabana da feiticeira. Sim, mas a feiticeira não está. Mas há muita coisa de macumba. Olha ali, tem mais daqueles bonequinhos doidos de macumba. E eles se parecem conosco. Ela está tentando nos apavorar. Pois não vai adiantar. Esse material de macumba não passa de uma boa palhaçada. Eu adorava todos os personagens de Scooby-Doo e as características deles. A Velma, com a inteligência e a lógica, era responsável por descobrir as coisas que estão na cara de todo mundo. O Fred, que era basicamente a mula de carga do grupo, também responsável pelas tarefas braçais e com uma forte tendência a se tornar um personagem de alguma série do Ryan Murphy. A Daphne, que era Daphne. A gente tá tentando descobrir qual que é a função dela no grupo até hoje, mas sei lá, eu gosto dela. O Salsicha era um dos mais bem-humorados e que também possui um histórico de antecedentes criminais. São resultado de uma das maiores operações antidrogas que já aconteceu. Uma operação que teve como alvo a captura de Norville Salsicha Rogers e a ave popularmente conhecida como Papaléguas. Os dois atuavam em conjunto com um cartel mexicano na fronteira do Paraguai, no lago do Itaipu, onde eles traficavam maconha, cocaína, crack e heroína, além de armas na Venezuela. O Salsicha se declarou contra o governo de Nicolás Maduro e escreveu seu próprio manifesto em preparação a um ataque terrorista que, felizmente, foi impedido pela Interpol. Por fim, a gente tem o Scooby-Doo, um dos, se não o cachorro mais legal e mais conhecido do mundo, e que ninguém questiona o fato dele falar e agir como um ser humano, que é bizarro pra caralho. Existem outros personagens que fazem uma ponta ou outra de vez em quando, como as Hex Girls, o Capitão Caverna e até o Batman já fez um crossover aqui. Além disso, tinham os personagens menos agradáveis, como aquele filhote de diabo do Scooby-Doo, que todo mundo achava insuportável, mas que por algum motivo aquela merda seguia viva. Perceber bem rápido que o fato desse cachorro sem consciência de classe ser o vilão do primeiro filme, e sim, eu tô te dando um spoiler de um filme que... Caralho, esse filme já tem 20 anos. O fato de eu estar te dando um spoiler sobre um filme que saiu 20 anos atrás não deveria te incomodar tanto quanto eu, que tenho 24. 25. Meu Deus do céu. Eu gostava muito dessa turminha de adolescentes que ia de uma ponta a outra do país pra investigar mistérios que tinham por aí. A ideia do Scooby-Doo sempre foi muito boa. E eu não tô falando da parte crítica em dizer que todo monstro é na realidade um vilão corporativo que tá buscando dinheiro. Eu tô falando da atmosfera mesmo. Você já reparou como essa vibe do desenho era bem diferente? Sei lá, tinha alguma coisa naquele desenho, um toque de carinho e criatividade que hoje em dia não se vê tanto. Isso fica bem visível quando até mesmo cenários ao fundo com
contam alguma história. Todos esses detalhes, histórias e humor foi o que fez eu me apaixonar por esse desenho. E não demorou muito para que eu descobrisse os filmes em live action do Scooby-Doo. Esses filmes eram muito bons e eu fui reassistir eles recentemente. Bom, tudo que eu acabei de falar se mantém lá. Quando eu falo filmes em live action do Scooby-Doo, eu tô falando dos filmes do James Gunn. Esquece todos os outros filmes que saíram depois disso. Tem muita coisa obscura envolvendo aquele cachorro que é melhor você não saber. Até mesmo a ideia de que nós não sabemos bem qual é a função da Daphne, até isso é explorado nos filmes. James Gunn iniciou o projeto de Scooby-Doo e a Ilha do Espanto. Ele quis trazer uma versão bem diferente do que a gente esperava e do que ficou conhecido como a versão final. A primeira versão do filme, inclusive, estava planejada para ser para maiores de idade. Ou seja, sexo. A visão que ele quis trazer foi de algo mais modernizado, sombrio e com piadas mais adultas. E isso até que se manteve, mas claramente teve um corte para que as crianças pudessem assistir sem fazer perguntas inapropriadas para a idade delas depois que elas saíssem da sessão do filme. Sobre a parte de ser mais modernizado, isso ficou bem evidente. Os personagens tinham muito mais camadas e a Daphne, por exemplo, que estava cansada de sempre ser a donzela em perigo, havia transformado a dor dela em uma arma, aprendendo a lutar e rendendo cenas que transformaram ela em um ícone gay. Velma estava lidando com o fato de nunca se sentir devidamente acreditada e valorizada. Tanto que até no começo do filme, ela é a primeira a sair da equipe depois que, durante uma perseguição envolvendo o fantasma da lua, tudo dá absolutamente errado. O Fred continua sendo Fred, não tem muito o que acrescentar aqui. Depois que a equipe inteira se desfaz, ele segue sendo Fred. O Salsicha acaba voltando pro mundo do crime. Opa, desculpa, foi mal. O Salsicha e o Scooby decidem estar longe de mistérios, assombrações, e eles até que lidam bem com isso. Mas durante o desenrolar do filme, a amizade dos dois acaba sendo colocada em teste por conta de orgulho. E mulher, eu tô falando sério. Modernização dos personagens com certeza é um dos pontos mais fortes que o James Gunn trouxe. Além disso, o lado mais sombrio lembra os cenários de desenhos antigos que eu citei agora há pouco. Por fim, as piadas adultas funcionam também muito bem. Não são piadas que vão te deixar desconfortável porque o seu filho tá ouvindo, até porque ele com certeza não vai entender. E se ele entender, tem algum problema muito grande aí. As piadas para adultos funcionam somente para os adultos e pode ter certeza que assistir Scooby-Doo depois de mais velho é uma experiência completamente diferente, porém igualmente boa. Quando eu disse que a primeira versão do roteiro era muito diferente, eu não tô brincando não. Aqui a Warner passou a tesoura com orgulho para agradar o carrossel. Mesmo com alguns resquícios de um roteiro antigo ainda presentes na versão final do filme, o que tinha na primeira versão era bem diferente. Em uma entrevista, o James Gunn confirmou que inicialmente a Velma seria abertamente lésbica, mas que as cenas envolvendo a orientação sexual dela foram completamente removidas. Eu vou deixar uma matéria que fala sobre isso na descrição, mas assim, pra quem é fã de Scooby-Doo, conhece essa história da orientação sexual da Velma já há muito tempo. Não é de hoje que isso é teorizado, já que foi sugerido em alguns diversos desenhos, com alguns produtores confirmando, e hoje oficialmente sendo canônico que ela gosta de bater tesoura. Minha testa começou a ficar vermelha do nada, isso é normal, acontece quando eu começo a mexer no meu cabelo, e eu não sei qual que é a lógica disso, mas isso acontece bastante. Eu deveria me preocupar um pouquinho mais, talvez ir no médico, ver, mas eu não vou fazer isso. Além desse ponto a respeito da orientação sexual da Velma, o humor do filme tinha uma pegada muito mais sexual, o que realmente é um problema pra um filme de Scooby-Doo, né? Mas algumas piadas acabaram sobrevivendo a esse corte e... cara, elas são boas. O tom mais sombrio realmente foi cortado para que as crianças não tivessem pesadelos envolvendo os monstros sequelados que aparecem no filme. Scooby-Doo e a Ilha do Espanto acabou sendo um filme muito bom e um sucesso de bilheteria, não somente entre as crianças, mas também entre aqueles que cresceram assistindo os desenhos dos anos 70 e 80. E com um sucesso desse, é óbvio que acabou vindo uma continuação. Scooby-Doo 2, Monstros à Solta, chegou pouco tempo depois do primeiro filme, com a proposta de ter mais em tudo. Então a gente teve mais ação, mais piadas e mais vilões. Esse filme ele faz uma grande homenagem ao referenciar monstros que já apareceram nos desenhos clássicos, como o Cavaleiro Sem Cabeça, o Capitão Cutler e o Mineiro de 49. Além de monstros feitos pro próprio filme, que também são muito bons, como o próprio vilão Ned. Ned.
E o meu favorito... Scooby, conseguimos! Não deviam ter trancado, agora estão presos aqui comigo. O bo... de algodão doce. Eu gosto muito desse filme e eu acho que ele tem boas sacadas, mas aparentemente não é todo mundo que pensa o mesmo, já que esse é um dos motivos pelo qual não teve um terceiro filme. Scooby-Doo 3 nunca ter acontecido foi um erro, mas existem alguns fatores que ocasionaram isso, sendo um deles a própria bilheteria, como eu mencionei. Um outro ponto a ser mencionado foi a gigantesca mudança no tom do filme. Um tom que antes era mais ácido, até com algumas piadas mais adultas, agora virou um humor pastelão com piada de peido. O tom infantil não trouxe uma boa recepção pro público, que apesar de hoje até gostar do filme, na época em que saiu, criticou bastante. Além disso, o elenco também estava envolvido em outros projetos e acabou não conseguindo dar uma atenção para um projeto de Scooby-Doo 3. E se juntar isso com o fato de que o orçamento do filme seria maior, mas a insegurança da Warner também, isso deixa tudo em uma corda bamba. A ideia de um Scooby-Doo 3 não veio numa época boa. Filmes em live action de personagens de desenho animado já tinham saído de moda e começaram a perder a popularidade. E por esse motivo, a Warner decidiu focar as apostas nas animações de Scooby-Doo. O que até foi muito bom, inclusive, já que foi de lá que a gente teve o surgimento de novos clássicos como Scooby-Doo e a Maldição do Lago Ness. Pra fechar com chave de ouro, o James Gunn disse em várias entrevistas que ele passou por diversas dificuldades criativas por conta do estúdio. E isso levou ele a um desgaste de ideias para produzir esse terceiro filme. Provavelmente o vídeo inteiro deve ter pego vários sons de cachorro, como deve estar pegando agora também. E infelizmente não tem nada que eu possa fazer. Até porque eu acho que seria um pouco mórbido demais eu fazer piada sobre matar cachorro num vídeo de Scooby-Doo. A combinação de fatores financeiros, junto com a agenda dos atores e a divergência criativa, fizeram com que um possível filme de Scooby-Doo 3 nunca existisse. O que é uma pena, porque hoje em dia é tudo que os fãs mais querem, até mesmo o diretor e os atores comentam isso. E eu não duvido que no futuro vá ter sim um terceiro filme com o James Gunn, principalmente agora com essa onda de fazer sequência de filmes antigos. E sim, Scooby-Doo já é considerado um filme antigo, e sim, você tá ficando velho. Pra finalizar, assistir esses filmes me dá uma saudade imensa de quando eu era uma criança e me faz pensar sobre como seria um possível terceiro filme. Eu realmente espero que tenha, já que os primeiros filmes são um exemplo perfeito de como pegar um produto que é fruto do seu tempo, modernizá-lo e apresentá-lo a um público novo sem perder a qualidade. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, favoritar e compartilhar.